Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez para a nossa live. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o trauma ocular, e vamos ter um convidado muito especial que eu vou chamar daqui a pouco. Algumas coisas importantes antes de começar a live. Eu gostaria que vocês lembrassem de se inscrever no canal do YouTube da Retina Pro e assinalar o sininho para conseguir o alerta das lives que a gente faz toda semana. Além disso, no nosso vídeo tem a descrição, e nessa descrição a gente tem o link para participar da comunidade, onde vocês têm mais informações sobre as lives que a gente faz e as outras ferramentas que são relacionadas a essa live. Então, para começar o dia de hoje, com um convidado muito especial, do Pedro Carricondo, de São Paulo. Olá. Boa noite, Pedro. Boa noite. Obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Eu queria começar, se você se apresentando para as pessoas que estão assistindo aqui com a gente. Bom, é um grande prazer estar aqui com vocês, é um grande poder discutir um assunto que é tão importante e de que eu gosto tanto, que é o trauma ocular. Eu sou diretor do pronto-socorro aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo. Eu também sou atualmente vice-presidente da Sociedade Brasileira de Trauma Ocular e sou um dos diretores do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é a entidade que cuida de todos os oftalmologistas para que eles ofereçam à população o melhor atendimento possível aí para garantir a saúde ocular da população. Certo. E para começar então essa live falando um pouco sobre traumatismo ocular, eu vou colocar os slides e a gente vai fazer uma conversa para que todos possam participar também no chat que vocês têm aí do lado, doutor Alexandre Rosa, doutor Edmundo, doutor Isabela, doutor Renato, doutor Luciano, podem responder as perguntas de quem for colocando no chat. Aqui eu vou colocar a minha tela para que a gente possa ver a aula e aí a gente vai conversando, tá, Pedro? Tá ótimo. Então, para falar desse assunto de trauma ocular, eu gostaria de apontar um pouquinho para vocês que estão assistindo que o olho é muito afetado por traumatismo ocular, principalmente no ambiente onde se trabalha, né? E muitas das coisas podem ser evitadas quando os pacientes usam óculos de proteção, né? A gente consegue diminuir o risco desses traumatismos em quase 90% nesses acidentes oculares. E nessa época de pandemia, a gente sabe que o perigo mora em casa, as crianças estão passando mais tempo dentro de casa e muitas vezes fazendo até deveres, né? E podem, com os próprios instrumentos de brincadeiras ou mesmo tendo aula, com lápis, algum brinquedo mais pontiagudo, ter riscos de causar um trauma na região em volta dos olhos e dos olhos, né? Então, essas estatísticas demonstram que essas lesões ocorrem principalmente por objetos pontiagudos, é mesmo trauma, às vezes brincando um irmão com o outro, ou com um coleguinha, e às vezes substâncias químicas que estão de fácil alcance dentro de casa. E para entender um pouquinho melhor sobre esses acidentes que ocorrem na região ocular, eu coloquei aqui umas figuras para vocês observarem que o olho fica na órbita, que é esses ossinhos que compõem aqui atrás do olho, e dentro dessa órbita dos ossos do olho a gente consegue ver o globo ocular aqui do lado esquerdo. E o globo ocular ele é composto de várias partes e entre elas nós temos os músculos, né, oculares que movimentam e as outras partes do olho que eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula. Nessas ilustrações vocês veem também que o olho ele é composto de algumas camadas. Então, a parte da frente do olho é a córnea, que a gente costuma dizer que é a tampa do relógio, né? A tampa do olhinho. E dentro dessa parte aqui, no meio do olho, a gente tem a lente natural do nosso olho, que faz com que a gente tenha o foco, né? Que é o cristalino, e a gente sabe que quando ele opacifica, forma catarata, que também pode ocorrer por trauma. E dentro do olho, o globo ocular, a gente tem as camadas de trás, a gente vai falar mais pra frente, que é a retina, que faz a gente enxergar as imagens. E eu quero que vocês observem aqui essa imagem lateral que mostra a pálpebra, a córnea e a íris com a pupila, né? Que também podem ser afetados por trauma.
Então, só para a gente lembrar o que é a retina, é essa por trás do olho que é responsável pela formação das imagens. Então, se a gente comparasse com uma câmera, é como se a córnea fosse o filtro, a pupila fosse o diafragma e a retina fosse o filme da máquina, né? Que antigamente tudo é importante para que a gente enxergue, tanto a parte da frente do olho, como a parte do meio, onde tem o cristalino, como a parte de trás, que é a retina. E aí, entrando nessa parte de traumatismo ocular, eu gostaria até de perguntar para o Pedro, no dia a dia dele, qual que é o trauma que ele tem mais frequente no consultório, que ele vê? Se é o trauma contuso ou o trauma penetrante? Bom, Thaís, a gente acaba vendo muito trauma, muito mais do que no consultório, no Hospital das Clínicas, né? Que é um dos maiores pronto-socorros do Brasil, né? É um pronto-socorro do SUS e que a gente recebe um número enorme de pacientes. A nossa média de pacientes é alguma coisa perto de 80 por dia. Só que a gente tem uma variação grande de dias da semana. Final de semana, um movimento muito menor. Então, a média durante a semana é de bem mais que 100 pacientes. E uma parcela significativa desses pacientes teve trauma ocular, aconteceu alguma coisa no olho. E disparado, o que a gente mais vê, mais comum, na verdade, é um trauma um pouquinho diferente, que a gente nem chama de contuso ou perfurante. É o corpo estranho ocular. É o paciente que estava lixando, mexendo em alguma coisa em casa, espirrou alguma coisa no olho ali, um pedacinho de limalha de ferro, alguma coisa do tipo. Então, de longe, assim, 1/3 dos traumas que a gente vê no pronto-socorro, a estatística exata é 35%, são pacientes que tiveram corpo estranho na córnea, tá? E é um negócio que incomoda tanto, porque a córnea é extremamente vascularizada, que o mineiro chama até de trem, né? É um negócio que parece, a hora que cai no olho, parece ser enorme, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E depois disso, o que a gente vê mais é o trauma contuso, né? Dos traumas que acabam tendo lesões mais graves, mais sérias, é o trauma contuso que a gente acaba vendo mais. É o cara que levou uma pancada, um soco, uma bolada. Tudo isso a gente chama de trauma contuso. Isso. Exatamente. É o dia a dia, né? Que a gente vê o paciente que bateu alguma coisa no olho, estava jogando futebol, estava jogando algum esporte aí com bola, tá? E isso acaba sendo... pode parecer uma bobagem, mas pode promover lesões bem graves do olho aí. Certo. E aqui, a gente já separando um pouquinho, a gente mostra que o trauma pode ser fechado ou aberto. Quando é fechado, basicamente é a queimadura, a laceração, que não chega a penetrar todas as camadas, né? Contusão, como você falou, que geralmente é soco, alguma coisa que bateu diretamente na região ocular, né? E o trauma aberto, que são os casos mais graves, que é a ruptura de globo ocular, que é quando você rompe mesmo a camada do olho. E penetrante ou perfurante, dependendo do tipo de mecanismo, né? Mas a gente sabe que às vezes ocorre muitas vezes com prego, com coisas que o paciente está usando para trabalhar em casa ou fora e não está usando óculos de proteção e acaba tendo esse contato. Aqui é um exemplo de trauma mais superficial, que é o trauma relacionado à pálpebra, né? Que é essa parte da pele que cobre os olhos. E geralmente no tratamento, nos casos mais graves, você tem que suturar. Mas assim, eu queria te perguntar a tua opinião. Os pacientes que têm que chegam a cortar a pálpebra, não chegam a pegar o olho, né, a afetar o olho. Se você indica assim, tem que ir diretamente ao hospital ou não, quanto tempo espera, é uma urgência? Na maioria dos casos, tem que dar ponto ou não? Qual que é a tua experiência nesse sentido? O que fazer e o que não fazer nesses casos? Bom, a lesão de pálpebra, como você bem frisou, a gente fica preocupado em ter pegado o olho que está logo abaixo, né? Toda vez que a gente tem um objeto voando em direção ao olho, o primeiro reflexo, a primeira defesa é simplesmente fechar o olho. Então, sempre que você tem uma lesão na pálpebra, porque alguma coisa veio em direção ao olho e podia ter pego no olho. Essa é a primeira lição. Se pegou só no olho, ótimo, sorte a sua. Mas você tem que ir para um hospital para analisar se não houve uma lesão do globo ocular. Se você teve uma lesão, é uma pele extremamente fina, que sangra muito, tá? E que se você faz uma sutura, você tem uma grande chance de ter uma sequela pequena, uma cicatriz relativamente pequena.
A pálpebra é um tecido que a gente consegue reconstruir muito bem. Mesmo que perca uma parte da pálpebra, quando a gente tem tumores, a gente consegue remover um pedaço da pálpebra e fazer uma reconstrução de uma maneira relativamente tranquila. Então, é importante, quando tem lesão de pálpebra, qualquer lesão que você veja que interrompeu a continuidade, ou seja, você vê que a pálpebra não está inteira, não está totalmente ligada, tem que ir para o pronto-socorro, é melhor não ficar aguardando em casa, não. A sutura provavelmente vai dar um resultado estético, um resultado de termos de cicatriz, muito melhor. Então, vá para o hospital, sim, e que o resultado vai ser melhor. Certo. Uma outra coisa que a gente sabe que é um pouco mais grave, né? É quando você tem um trauma, às vezes, um acidente de carro, ou um acidente com alguma coisa que vai em direção à face, né? E você pode ter uma fratura, ou seja, uma quebra desses ossinhos que estão da órbita embaixo do olho. E uma das coisas que a gente percebe que o paciente apresenta quando ele tem esse trauma, o olho fica menor em relação ao outro. Então, é um sinal de alerta, né? Que a gente sabe que o paciente tem que fazer alguns exames de imagem, ir para o pronto-socorro, né? Nesses casos, assim, o que o paciente pode ou não fazer? O que ele deve evitar para que não piore, por exemplo, um caso desse? Sim, a gente vê esse tipo de trauma com relativa frequência em acidente, como você falou, e em agressão, né? O famoso soco no olho, que quando pega direito, o que ele vai fazer é fazer uma fratura, né? A fratura desses ossos da face podem promover um olho um pouco mais fundo, né? Que você falou que esse olho parece menor, né? Mas não é que ele diminui de tamanho, é que ele vai mais para o fundo, porque você perdeu aquela sustentação óssea que você mostrou a imagem. E com isso, pode ter um desbalanço dos dois olhos e a pessoa começar a ver duplo. Então, qualquer pancada no olho que você está vendo duplo, tem que ir para avaliar. Você teve uma pancada na região do rosto, região do nariz, região do olho, sangrou o nariz, tem que ir para o pronto-socorro. Pode ter tido uma fratura do seio aqui, e com isso você tem hemorragia no nariz. Bom, você teve visão dupla, notou que o olho ficou muito diferente um do outro, às vezes você não percebe inicialmente porque incha muito, mas se você percebeu que teve isso, tem que ir para o pronto-socorro por uma avaliação. Você notou que teve sangramento pelo nariz, nunca assoe o nariz, nunca faça aquela pressão no nariz, porque se você teve realmente uma fratura, você pode ter uma comunicação do nariz com o seio paranasal, e inclusive com a órbita, e você aumentar muito aquele inchaço, você fazer o ar entrar debaixo da pele. Isso é muito ruim. Então, tem que segurar o nariz só se ele estiver sangrando, mas não assoar. Isso é uma coisa bem importante que pode alterar muito aí a condição do quadro se você fizer isso, né? E visão dupla é um sinal ruim, a visão embaçada, a visão pior é outro sinal de que foi um quadro um pouco mais complicado, tá? E você perceber que um olho está muito diferente do outro é outro sinal que você tem que ir para uma avaliação. Geralmente, nesses casos, eles fazem logo uma tomografia para ver que tipo de osso quebrou, né? E muitas vezes você tem que fazer uma abordagem conjunta com a plástica também, né? Com o cirurgião oftalmológico de órbita, junto com a plástica, muitas vezes, né? Exatamente, para ter resultados melhores, né? Você pode até aguardar um tempo, a gente tem como regra observar durante uma semana, 2 semanas, esperar desinchar para ver qual que vai ser o resultado realmente daquilo ali. Se de repente depois desse período desaparecer o quadro, você até pode fazer um tratamento conservador que a gente chama, mas aí quem vai decidir isso realmente é o oftalmologista, porque precisa fazer uma série de avaliações. Se a fratura não pinçou o músculo, não segurou o músculo, daí o olho, na hora que você olha para cima, o olho não consegue subir, você não percebe, mas você está vendo duplo em algumas situações. Isso é uma coisa que com o tempo pode complicar um pouco mais. Então aí você precisa passar por uma avaliação especializada, com certeza. Infelizmente isso não tem muito como a gente contornar, né? Pancadas no olho, pelo potencial de risco, tem gravidade e precisa de uma avaliação especializada para tentar minimizar os riscos, os problemas que podem advir disso aí. Legal. Uma coisa muito comum que a gente, principalmente paciente que vai no pronto atendimento, às vezes não é nem na emergência
hospitalar, mas num pronto atendimento, às vezes, no posto de saúde, às vezes num hospital menor, né? É o paciente que tem aquela acorda, ou então tá, às vezes, fazendo algum esforço e apresenta essa hemorragia na parte branca do olho, que a gente chama de conjuntiva, e esse sangue fica represado aqui na parte lateral, geralmente bem visível, e o paciente fica muito nervoso, às vezes, porque não sabe o que está acontecendo, acha que pode perder a visão, e a gente sempre tem que investigar as causas, né? E uma das causas comuns é a hipertensão arterial. E além do esforço abdominal, muitas vezes carregou um peso, ou coçou o olho muito forte, ou então teve algum esforço físico de luta, né? Fez algum esporte mais vigoroso e apresentou esse tipo de alteração. E raramente algumas doenças podem levar a isso também. Agora, em relação à conduta, você costuma esperar 1, 2 semanas? Nesse caso, é realmente só expectante a sua conduta? Quando é que você acha que é um sinal de alerta para o paciente que tem esse tipo de hemorragia leve? Essa é uma excelente questão, Thaís, que a gente é um quadro que é muito comum da gente encontrar no pronto-socorro, e é um quadro que assusta muito as pessoas, né? Fica um vermelhão muito vivo, muito forte, e que vai aumentando, né? Porque esse tecido ele é super fininho e ele é relativamente frouxo. Então, ele tem espaço para crescer a hemorragia. Então, essa hemorragia às vezes aumenta bastante e o paciente fica muito assustado. A hipertensão, ela promove alterações vasculares que predispõem a ter hemorragia, mas ela, por si só, não causa a hemorragia, tá? Essa é uma coisa que às vezes o pessoal fica na cabeça, se eu estou com hemorragia, eu devo estar com a pressão alta. Não necessariamente. Você pode ter pressão alta, o que predispõe, mas provavelmente tem mais alguma coisa que levou a ter esse trauma. Você precisa de um outro fator que leve a isso, seja um espirro, uma força maior na hora de ir no banheiro, você pegou algum peso, alguma coisa do tipo, ou mesmo você coçou o olho mais forte. Então, um esbarrão no olho, qualquer coisa. No paciente que é hipertenso, às vezes você encostar o dedo no olho, os vasos já estão tão fragilizados que você promove uma hemorragia dessas mais extensa. O principal sinal de complicação, e isso vale para quase todos, a gente vai repetir isso várias vezes, mas porque isso é muito importante. A visão caiu, a visão desse olho piorou de repente. Então, a hora que você tem qualquer tipo de alteração e a hora que você testa a visão entre os dois olhos, você percebe que essa visão piorou, é algo que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que estar atento e tem que procurar um especialista, sem dúvida nenhuma. É até uma dica interessante para todo mundo, porque isso não é todo mundo que faz. A gente volta e meia, a gente se depara com paciente que nunca tinha feito isso, que é comparar a visão de um olho com a visão do outro. A gente pode ter diferença na visão dos olhos. E se a gente tiver isso, a gente tem que tentar investigar o que causou essa diferença. Pode ser alguma coisa antiga, pode ser alguma coisa nova, alguma coisa que está acontecendo. E a maior parte das pessoas não costuma fazer esse teste. E a hora que por algum motivo faz o teste, percebe que está enxergando mal de um olho. E volta e meia você pega doenças crônicas que você sabe que são de longa duração e que o paciente chega contando para você que ontem eu perdi a visão desse olho. Não, ontem você percebeu a visão desse olho. Então, lógico, a gente não vai ficar esperado o dia inteiro, o tempo inteiro, comparando um olho com o outro, mas a gente precisa ter uma ideia de como é a visão em cada um dos nossos olhos, né? O tratamento, a gente aguarda uns 15 dias, tá? Que é o tempo para isso desaparecer. Isso é igual um roxo na pele. O comportamento vai ser o mesmo. Ele vai ter todo aquele período para reabsorver, você vai ver que vai mudar um pouco a cor, ele vai ficar meio azulado, meio esverdeado, antes de desaparecer completamente. Então, não precisa se preocupar quando isso acontecer, mas é bom fazer esse teste, ver se a visão alterou de alguma maneira. E, obviamente, consulta oftalmológica, ela tem um ponto que é muito importante. É uma oportunidade que você tem de diagnosticar inúmeras doenças. Tá? Então, você pode, de repente, numa consulta de rotina, numa consulta que você foi para fazer avaliação de uma hemorragia subconjuntival, descobrir que você tem uma hipertensão crônica. Isso a gente consegue fazer olhando o fundo do olho. Ou que você é um diabético, que você é uma retinopatia diabética, que é uma doença que pode levar à cegueira também. Ou até que você tem um glaucoma, quando a gente mede a pressão, quando a gente faz qualquer outro tipo de avaliação. Então, com tudo isso, você
tendo como passar por uma avaliação oftalmológica, aproveite essa oportunidade, não deixe de aproveitar isso. É muito importante essa colocação, Pedro, até porque muitos pacientes que apresentam hipertensão e diabetes podem desenvolver algum tipo de hemorragia em qualquer parte do olho, né? Então, essa avaliação é muito importante. Como você falou no início da live, é muito comum a gente receber no consultório um paciente que caiu alguma coisa no olho, né? Caiu um cisco no meu olho. Aí a gente vai avaliar e tem um pedacinho de ferro, um pedacinho de alguma madeira, ou de alguma coisa que o paciente estava fazendo algum trabalho manual e veio em direção ao olho. E principalmente quem trabalha com coisas, né? Pela do corpo estranho. Eu tento tirar em casa, então acho que fica aquela dica de não tentar tirar em casa, né? E com os profissionais fazer muito importante para pessoas na idade ativa de trabalho. Fazem trabalho. Bom, acho que cortou um pouquinho o que a Thaís estava falando, mas corpo estranho é realmente algo muito comum, que acontece na maior parte das vezes por descuido. Seja um descuido no trabalho, um descuido no dia a dia, que a pessoa não pôs o óculos de proteção, e essa é uma campanha que a Sociedade Brasileira de Trauma vem tentando trazer para o nosso meio, que é a gente tentar, da melhor maneira possível, utilizar óculos de proteção. A gente costuma ver em filmes, filme mesmo nos filmes que mostram os americanos, né? Tá ótimo. Eles sempre estão de óculos para qualquer coisinha que eles vão fazer. Eles vão apertar um parafuso, eles põem o óculos de proteção. É uma coisa que a gente não tem esse costume no nosso meio, mas a gente deveria ter. A gente deveria cada vez mais ter claro para a gente que a chave de você evitar danos mais graves é a prevenção. É você pensar quais as situações que podem predispor a isso e evitar isso. Uma condição onde a gente volta e meia vê um paciente com lesões, às vezes com corpo estranho, ou até corpos estranhos esquisitos e às vezes grandes, é o pessoal que anda de moto. E o pessoal que anda de moto sem a viseira. O cara levanta a viseira, porque embaça, porque não sei o quê, não usa a viseira e anda com a moto. Eu já vi desde insetos pequenininhos até abelha, e daí a abelha deu uma ferroada no olho do indivíduo, até trauma contuso grave, que o cara teve fratura de órbita e tudo mais, por conta de besouro. Pegou um besouro maior ali, bateu, explodiu, ficou aquela meleca no olho do cara, e a pancada, como ele estava numa moto com uma velocidade razoável, fez um estrago bem grande. Então a gente precisa pensar no dia a dia quais as condições onde a gente pode ter problema. É uma condição onde você acha que pode espirrar, pode alguma coisa bater no olho de qualquer maneira, tem que usar, tem que colocar o óculos de proteção. Isso é muito importante. E Pedro, e pensando nessa coisa do trauma ocular, assim, nesse paciente que tem um corpo estranho no olho, tem alguma coisa que você recomendaria para a pessoa não fazer? Sim. Se você não tem certeza da extensão do dano, da extensão do que aconteceu, não pingue nenhum tipo de colírio, não jogue nenhum tipo de líquido no olho, não coloque pomada, nada do tipo. Se porventura houve algum tipo de perfuração ou uma coisa mais séria, né? A gente pode piorar o quadro quando a gente faz tudo isso. Então, assim, você notou que o dano foi maior.
E aí tem alguns sinais que a gente tem de que o dano pode ter sido mais grave, né? Na hora que bateu alguma coisa no olho, saiu uma grande quantidade de líquido de repente, ou houve uma hemorragia logo a seguir, ou a visão naquele mesmo momento piorou, né? A gente já falou algumas vezes de alteração da visão, né? A baixa da visão. A gente tem que tomar cuidado. Então, é muito importante a gente, sempre que tiver suspeita, não manipular o olho e correr para o serviço de assistência. O que a gente pode fazer? Coloca um copinho de café, prende o copinho de café no olho, para você não manipular, para você não deixar mais nada cair no olho e vai para o pronto-socorro. Aí o tempo vai ser essencial para você minimizar o dano. Lógico, você não vai precisar operar em 1 hora, em meia hora, não é aquela coisa de vida ou morte. Você vai chegar no hospital, dá tempo de você ser internado, avaliado, com calma e fazer a programação da cirurgia. E às vezes a cirurgia pode ser postergada por algum detalhe. De repente você teve uma lesão do cristalino que você pode precisar de uma lente intraocular, alguma coisa do tipo, você pode aguardar, de repente, de um dia para o outro, algumas horas. Mas você não vai poder fazer essa cirurgia daqui a 10 dias, daqui a um mês. A Thaís colocou esse nome aí, né? Ceratites, mas o que é isso, Pedro? Ceratite é um problema de cera, o nome parece, né? Mas na verdade a gente toda vez que a gente tem essa terminação "ite", é quase sempre algum tipo de inflamação do tecido. Então, faringite, inflamação na faringe; laringite, inflamação na laringe; ceratite é inflamação na ceratus. Ceratus é córnea em grego. Então, ceratite é qualquer processo inflamatório da córnea. A córnea, ela tem uma questão que é muito importante, que ela é muito inervada. Provavelmente, ela é o tecido mais inervado do nosso corpo. Então, como eu falei lá, quando a gente comentou do corpo estranho, mesmo uma coisinha mínima no olho vai promover um desconforto tão grande que o paciente tem que parar tudo que fazer, qualquer coisa que ele precisar fazer, ele vai ter que tirar esse corpo estranho antes de conseguir continuar. A queimadura química, eu penso que é um assunto bem importante, porque ele pode levar à cegueira nos casos mais graves, né? Que o paciente não teve o socorro rápido ou não agiu de forma rápida para remover essas substâncias da região ocular. Então, tanto o ácido, né, qualquer substância química ácida, como a substância química álcali, né, dependendo do pH da substância, pode levar a corrosões, né, uma queimadura na superfície ocular, que pode penetrar em várias camadas. Então, eu sempre falo para os pacientes e para os acompanhantes, para quem tem criança em casa, que na dúvida, não conseguiu sair de casa o mais rápido possível para ir à emergência, é lavar copiosamente a região que foi atingida, para pelo menos minimizar o que essa substância pode estar causando nos olhos, né? E aí tem aqueles mitos que tem as lendas urbanas, né? De joga alguma coisa para neutralizar, joga outra coisa que possa diminuir a queimadura. E aí a gente fica aquela pergunta, né? O que evitar de fazer para não piorar a situação, né, desse caso? Então, até esse tema, quando você falou lá no começo das crianças em casa, tudo, até achei que você ia tocar nesse tema, que é um tema que está super pungente agora, né? Que é a questão das crianças queimando o olho. Teve um menininho de 5 anos que derrubou álcool gel no olho. Foi uma coisa que saiu em vários canais aí. O pessoal comentou, a gente teve a oportunidade de falar numa live também com o consultor de saúde deles, da CBN e tal, e a gente teve casos graves aí de queimaduras em casa, criançada com tempo em casa,
o pai tendo que trabalhar, então sem tempo de olhar os filhos em casa, e a criançada procura coisa para fazer, e a criançada é bem criativa e tem ideia de misturar produtos químicos e mexer em todas essas coisas aí. Então a gente precisa estar muito atento em casa. Idealmente, quando a gente vai mexer com produto químico, produto de limpeza, a gente deveria usar óculos de proteção, que a gente estava falando de... A gente precisa criar essa cultura que a gente não tem, pelo menos aqui no Brasil, e a gente deveria cada vez mais investir nisso. E a gente... O que a gente deve fazer quando acontecer de cair qualquer coisa no olho? Tá? Antes de ir para o hospital, você não vai fazer absolutamente nada. Você, em casa, vai fazer alguma coisa, que é o quê? É lavar. Lavar e lavar muito. Põe o olho debaixo da torneira, segura o olho aberto, tenta remover o máximo possível aquela substância que caiu antes de ir para o hospital. Porque às vezes até você sair de casa, você pensar para qual hospital você vai, pega trânsito no meio do caminho, não sei o que e tal, esse tempo que você perde é um tempo precioso do produto em contato com o olho, causando uma lesão mais extensa, mais profunda, como você falou. E aí a consequência é muito mais grave. Então, primeira coisa, tentar remover o máximo possível de substância que tenha no olho. Coloca embaixo da água mesmo, fica ali uns 5, 10 minutos antes de sair de casa. Isso faz uma diferença bem grande. Aí no hospital, provavelmente o que o médico vai fazer, a primeira coisa, lógico, pinga o anestésico para diminuir a dor, mas vai lavar mais. Vai pegar soro, ligar um soro no teu olho e deixar lá lavando com 2, 3 litros de soro antes de pensar em qualquer coisa. E isso é o que a gente pode fazer para tentar minimizar o dano. Aí no hospital, o médico vai olhar, vai pegar um cotonete, algum material específico lá do consultório para fazer uma limpeza. Aí então a gente puxa a pálpebra, remove ali com cotonete, com objeto específico para fazer essa limpeza, para remover qualquer excesso de produto. E aí a gente ainda tem que ficar controlando essa mudança do pH aí por um bom tempo. Então, se acontecer, provavelmente você vai ficar um tempinho no hospital para fazer esse tratamento. E o pós-operatório vai ser relativamente demorado, né? Você teve o trauma, caiu, queimou a córnea. A córnea, como eu falei, ela é super inervada. Se um corpinho estranho, pequenininho, já te incomoda a ponto de você quase não conseguir fazer nada, imagina abrir um rombo na córnea, né? Vai ter uma deselectrização, uma área grande de lesão na córnea, aonde esses nervinhos todos que eu falei vão estar expostos. E a dor é muito forte. É uma dor que ocasionalmente, dependendo da área que é exposta, que o paciente pode precisar até de morfina para controlar a dor. Então, é uma dor muito grande, muito importante, e que vai precisar de diversos curativos no pós-operatório, às vezes uma lente de contato terapêutica, e se o dano foi muito grande, a visão pode até nem se recuperar tão bem, e o paciente precisar até de um transplante de córnea, alguma coisa, tá? A gente já viu casos que demorou tanto para chegar para a gente que o olho simplesmente derreteu. A hora que chegou para a gente, a córnea já não tinha mais o que fazer, e a gente não... Córnea você não consegue, assim, de hoje para amanhã, eu falo, eu preciso de uma córnea, tá aqui. Não é assim que funciona, né? Então, a gente tem casos dramáticos, às vezes, e por isso é tão importante essa orientação que a gente está comentando aqui. Falando um pouco mais sobre as crianças, novamente, a gente sabe que pode acontecer da criança acabar manipulando a cola, né? Principalmente essa cola, tipo Super Bonder, né? Que pode causar essas aderências na pálpebra, e aí a mãe fica desesperada, né? Fica tentando tirar a cola e é aquela corre-corre, né? Dentro de casa para tentar resolver. Então, é uma das coisas que eu sempre falo quando eu atendo paciente de urgência, é não tentar remover na hora. Porque você vai acabar grudando o seu dedo no olho da criança e fica aquela coisa. Então, vou deixar para você comentar aí o tratamento, que a gente pensa às vezes que é uma coisa super absurda de se fazer, e com tratamento até relativamente simples, né? Você consegue remover toda essa cola do olho da criança. Muito bem colocado, Thaís. E isso tem a ver com o que a gente acabou de falar, né? Criançada em casa tem criatividade, tem energia de sobra para mexer com coisas.
Então, a gente está falando dos traumas químicos aí, que é um trauma que ele pode ser grave, mas pode até a criança estar brincando com objeto pontiagudo, acabar furando o olho. Então tem que estar muito atento com isso. A Super Bonder, ela assusta muito, porque às vezes a criança fica com o olho completamente grudado, tá? Mas raramente ela tem um dano mais extenso, um dano mais grave. Só que, como você falou, não vai mexer, porque senão você vai ficar com o dedo grudado, e daí a hora que você puxa o dedo, você acaba arrancando pele da pálpebra da criança, tudo. O melhor é levar para uma avaliação. O que a gente vai fazer no pronto-socorro, a gente vai utilizar simplesmente soro morno, e daí com bastante paciência a gente vai quebrando essa cola aí depois de seca, né? Então você tem que esperar um tempo para você conseguir soltar isso aí, e normalmente você nem precisa arrancar muitos cílios, né? Mas tem lugar que até se tem muita cola, grudou muito, o que a gente faz é simplesmente remover os cílios, e normalmente o olho abre de novo. O que é importante na nossa... não fica desesperada e vá para o oftalmologista, né? Isso. E uma coisa que a gente daí precisa avaliar, mas isso é o oftalmologista que vai ter que fazer, você tem que ver se a cola, de repente, não grudou na pálpebra por dentro, que deixaria uma superfície rugosa, uma superfície que poderia raspar a córnea e fazer o efeito de um corpo estranho, né? Essa superfície áspera que você teria para o lado de dentro da pálpebra pode promover uma lesão grave da córnea. Então, isso a gente precisa olhar e ver se precisa remover e tal. E pode acontecer, não é comum, felizmente, mas pode acontecer. Assim, não muito comum, mas pode acontecer, principalmente nesses casos que a gente sabe de acidente automobilístico com airbag ou com um estilhaço de vidro que vem em direção ao rosto do paciente, muitas vezes atingindo a parte do centro do olho e causando uma catarata traumática, né, uma catarata causada pelo impacto que ocorre nessa região do olho. E a gente sabe que a catarata traumática tem algumas características, entre elas ela ficar realmente branca, mais ou menos com curtos períodos de tempo, né? Porque a gente sabe que a catarata que não é traumática demora um processo para avançar. E o paciente que tem uma catarata causada por trauma, ela geralmente é uma catarata branca, né? Visível a olho nu. Então o paciente chega assim, eu tô com essa catarata há tantos anos, mas você já bateu esse olho? Porque geralmente você vê que fica uma catarata diferenciada, mais esbranquiçada do que o comum, né? E muitas vezes, como aqui nessa figura a gente pode ver, ocorre nessa figura da direita, às vezes a catarata, além de ficar branca, ela sai do lugar, né? O cristalino, ele sai para a parte de baixo, de dentro do olho, que a gente chama de cavidade vítrea, né? Que é onde fica a bolinha do olho, o gel do olho. E muitas vezes, se você não fizer uma cirurgia de urgência, você pode levar a outras complicações, né? Como a pressão alta do olho, dor, e às vezes até risco de descolamento da retina. Então, dentro da tua experiência, assim, é muito comum ver catarata traumática, você costuma abordar de uma maneira rápida, já tem essa foto mostrando que o ultrassom, né, muitas vezes é importante ser feito para a gente ver aonde a catarata está, caso a gente não consiga visualizar na parte da frente do olho. E então, o que fazer? O paciente chegou com catarata traumática, teve um trauma recente, e opera logo ou espera? O que o paciente pode esperar dessa situação? São duas condições onde a gente tem que diferenciar. Nos traumas abertos, principalmente, onde teve qualquer abertura do cristalino, então, sei lá, um objeto pontiagudo, um fio entrou, foi no olho, bateu no cristalino, você teve um trauma, abriu a córnea, cortou o cristalino, não tem jeito, você precisa remover aquele cristalino da melhor maneira possível. Qualquer resto de material do cristalino que ficar exposto dentro do olho vai promover uma inflamação muito grande. Até parece meio um contrassenso, né? Mas não é um tecido, não é uma substância que está normalmente dentro do olho. Sim, é verdade, mas ela normalmente está encapsulado. Ela está dentro de um saquinho que segura todo aquele conteúdo e você não entra em contato com mais nada do olho ali. E se você abre qualquer mínima abertura e isso fica exposto ali dentro do olho, dá uma reação inflamatória muito intensa. Então você precisa obrigatoriamente remover. O que a gente não sabe é se na urgência a gente vai conseguir ou não colocar uma lente intraocular. O cristalino é uma lente natural do olho que tem um poder de mais ou menos aí uns 20 graus.
tá? 20, 25 graus, e que se a gente não colocar ela no lugar, não é que o paciente vai ficar cego, mas o paciente vai precisar de um óculos muito forte, tá? Aí de 15, 17 graus às vezes. E isso vai complicar bastante a vida do paciente. Então, a gente, sempre que possível, implanta a lente intraocular. Mas nem sempre isso é possível, porque às vezes o dano foi tão grande, abriu tanto, rasgou tanto o saquinho, que você não consegue colocar num primeiro momento. O cristalino que deslocou, que saiu do lugar, se ele não abriu, ele é um pouco mais tranquilo. A visão vai ficar ruim, obviamente, bem ruim, mas se não abriu, o olho não vai ter aquela inflamação abrupta, aguda, que você precisa intervir imediatamente. Então você vai conseguir programar a cirurgia, e aí, em geral, infelizmente, vai ser uma cirurgia maior, né? Você vai ter que fazer uma cirurgia que você vai remover aquele cristalino e provavelmente você vai ter que amarrar a lente. Você faz na cirurgia, você não vai colocar uma lente intraocular normal, você vai colocar uma lente que dê para ser amarrada. Então, tem algumas modificações que você vai precisar fazer, mas isso pode esperar um pouquinho mais. E é aquele paciente, Pedro, que a gente precisa acompanhar com muita frequência, né, para não ter riscos maiores, como descolamentos de retina. Esse assunto aí que a gente passou no próximo slide, que é a perfuração ocular, para mim, assim, eu acho que chega num ponto assim, da maior gravidade, né, no traumatismo ocular, porque a gente sabe que pode levar, por exemplo, além da exposição do conteúdo para fora do olho, né, quando há uma laceração com perfuração completa, e aí você pode ter risco de endoftalmite, que é essa infecção generalizada do globo ocular, muitas vezes com risco até de ter que remover o globo ocular, né, na cirurgia de urgência. Então, o que eu vejo muitas vezes, assim, não é sempre a dúvida só do paciente, mas às vezes do médico que atende o paciente no plantão de clínica médica, por exemplo, que ele fica com medo quer manipular ou quer ver o que está acontecendo e acaba tendo sempre o risco, tanto do paciente mexer e causar infecção, quanto ele usar pior exposição desse conteúdo do olho para fora. Então, é uma coisa que eu sempre falo, tanto os residentes que estão aprendendo, quanto para os pacientes, acompanhantes, todo mundo, é não tentar mexer no que está aparecendo, né? Muitas vezes colocar aquele copinho, né, para proteger o olho, para não deixar nada encostar, até ser examinado. Então, e um dos sinais que a gente pode ver nessa foto inferior aqui de baixo é que às vezes a menina dos olhos fica torta, né? Então é um dos sinais de que tem alguma coisa errada no olho que pode ter perfurado e você nem sabe que aconteceu isso, né? Na hora do trauma. Sim. Você sabe que isso é uma coisa tão importante que a gente já teve experiências muito ruins, mesmo em hospital de referência e tudo mais. A gente já viu, infelizmente, pessoas mais avisadas acharem que a gente tinha deixado o olho do paciente sujo e teve a brilhante ideia de tentar limpar da coisinha preta que estava lá no olho. Só que a coisinha preta era a íris. Então, você teve uma remoção traumática da íris que complicou ainda mais o quadro do paciente. Então, olho com suspeita de perfuração, olho que você teve um objeto pontiagudo, um objeto cortante que bateu no olho, até prova em contrário, tem perfuração. O que você vai fazer? Pôr um copinho e levar para uma avaliação. Você não tem o equipamento, material necessário para a correta avaliação, para tudo e vai para um oftalmologista, leva para um oftalmologista, encaminha para quem possa ver da melhor maneira possível. Porque esse é um quadro que a intervenção médica pode ter dois caminhos. Um, de reconstruir esse olho e salvar a visão do paciente, mas se essa intervenção for incorreta, você pode piorar muito e condenar um olho que seria tratável e salvável para uma perda definitiva. Então, tem que se tomar muito cuidado, tem que se saber o que está fazendo quando pega um quadro mais sério, um quadro mais grave desse. Então, tem a história, sangrou, tá com a pupila torta, como foi falado aí, o olho parece mole, não mexe, para com isso, tá? Vai para o hospital e lá vai ser feito o tratamento adequado.
Em relação a essas hemorragias que a gente conversou no início da live, começando pelas hemorragias superficiais, a gente sabe que pacientes com diabetes, pacientes que têm algumas alterações vasculares podem ter tipo de sangramento, mas também o paciente que leva um trauma contuso ou perfurante pode também apresentar esse tipo de hemorragia que a gente chama de ifema, que é uma hemorragia que está na cavidade da frente do olho, né, na câmara anterior, e que pode ser parcial ou total, como está mostrando nessa foto da direita, que ele pode ser total, e levar ao aumento da pressão ocular, o paciente pode ter dor, entre outras coisas. Então, o que o paciente precisa fazer quando ele vê que tem um sangramento desse no olho que não é superficial, né? Ele pode tomar algum remédio, ele aguarda algum tempo para ver se esse sangue vai melhorar, ou é realmente cirúrgico em todas as vezes que aparece esse tipo de sangramento? É importante perceber que, nesse caso aqui, o sangue está na região da córnea, tá? A córnea é aquela bolinha que é transparente e que tem a íris atrás, tá? Nessa região, não é comum sangramento. Aquela hemorragia que a gente falou que era tranquila, que era relativamente simples, é na conjuntiva. É fora dessa bolinha aí, é na parte branca do olho mesmo. Nessa parte não é para ter sangue. Esse sangue é normal. E existem tantas complicações desse sangue nessa região que esse paciente, obrigatoriamente, ele precisa de uma avaliação, tá? Vai demorar para conseguir avaliação, não vai conseguir imediatamente. O que você pode fazer enquanto aguarda? Primeira coisa, repouso absoluto. Não se mexa, não faça nenhum tipo de movimentação, tente ficar em repouso para ajudar esse sangue a assentar. Como que a gente quer que o sangue assente, você tem que ficar sentado, posição ereta. Eu vou dormir como? Vai pôr vários travesseiros e vai dormir sentado. Isso é muito importante para tentar abaixar esse sangue aí, tá? E vai precisar de uma avaliação, porque esse sangue, nessa situação, ele pode começar a grudar na córnea, a córnea começa a ficar tingida por esse sangue, a pressão do olho pode subir muito, e com isso você ter lesão, ter glaucoma, ter isquemia, porque o sangue não consegue chegar no olho, tá? Então, isso não tem como você fazer em casa, tá? Se você não for conseguir a consulta imediatamente, a primeira coisa que você pode fazer, repouso, pode fazer, se quiser ficar com o olho fechado, até deixar uma compressinha de água fria ali, enquanto você aguarda, mas sempre sentado e parado, sem fazer nenhum tipo de esforço. A gente volta e meia vê que as pessoas às vezes não entendem que fazer repouso é não fazer nada, é ficar parado mesmo. E volta e meia a gente tem alguém que se machucou e eu vou para o hospital, mas eu só consegui consulta para daqui a pouco, não consegui consulta para agora, e a pessoa inventa de, eu vou arrumar a casa, porque pode ser que eu interne, pode ser que eu precise de uma cirurgia, alguma coisa. Volta e meia a gente vê doideira dessa, que a pessoa esquece que, olha, você tá machucado, você tá com uma lesão que pode ser muito grave. A pessoa ela acaba achando que uma parte tão pequena do organismo que não vai ser afetada pelos movimentos que ela faz no dia a dia, né? Então eu sempre costumo falar para meus pacientes que precisam de repouso, para eles se imaginarem como se eles fossem uma batata sentada no sofá, né? Então, literalmente imóvel, né? E eles acham graça, mas eles conseguem entender o que é o repouso verdadeiro, porque às vezes eles acham que o repouso é não carregar um peso. Mas para o olho, às vezes o esforço é você baixar para pegar um sapato no chão, é você levantar rapidamente do sofá ou da cama, e você vai fazer um esforço que para o olho é grande, né? Nesse slide a gente consegue ver os traumas que podem levar também a alterações na retina, como a gente falou, a parte de trás do olho, que pode levar a descolamentos, né? Então, aquela famosa lesão do contragolpe, né? O paciente leva um soco na região lateral e o impacto do soco vai reverberar no olho e vai causar aquele famoso movimento do contragolpe, né? E a retina pode rasgar em algum pedaço e causar o descolamento. Então, nessa slide vocês conseguem ver qual é o papel do médico oftalmologista especialista em retina, ou mesmo o oftalmologista da urgência. Ele vai fazer o exame de fundo de olho, que ele dilata a pupila para ver por dentro do olho, e nesse exame ele consegue avaliar tudo, o nervo óptico,
a parte central da visão, que é a mácula, e ver se a retina tem alguma lesão, um trauma, né, que possa estar causando descolamento, e até mesmo decidir ali naquele momento se é repouso, se é um tratamento com cauterização, se vai fazer uma cirurgia de urgência. Então, é muito importante o paciente que tem um trauma direto na região periocular ou no olho, que ele faça o exame de fundo de olho. Não sei como é que é o protocolo lá no HC, e aqui um exemplo dramático de um paciente que teve um trauma e levou a um descolamento grave de retina. Então, assim, qual é o protocolo que você toma no seu dia a dia no pronto-socorro para esses pacientes? Thaís, essa é uma pergunta que a gente pode te responder lembrando de esportes. Tá? Se a gente olhar para os esportes de contato, e eu sei que aí, Belém do Pará, onde você está, vocês têm muitos lutadores de MMA, é um grande centro aí, né? Essa é uma coisa que pouca gente sabe, pouca gente tem conhecimento, mas que todos esses atletas profissionais, tanto de boxe como de MMA, eles precisam fazer mapeamento de retina periódico. Tem, se não me engano, a cada 3 ou a cada 5 lutas, eles obrigatoriamente precisam passar por uma avaliação oftalmológica com mapeamento de retina, apresentar isso para a federação para poder continuar lutando, ou a cada nocaute. Toda vez que ele toma um nocaute, ele precisa fazer um exame de mapeamento de retina. Isso é o que a Federação Mundial de Boxe recomenda. Então, isso é tão importante que até existe essa regulamentação para quem pratica esporte onde existe o risco do trauma ocular com bastante frequência. Então, a gente precisa ter isso para o nosso dia a dia. Sempre que você tomou uma pancada no olho, o exame oftalmológico, como eu falei, ele é muito importante para diagnosticar um monte de coisa, mas principalmente para diagnosticar possível dano ocular. Então, toda vez que você tomou uma pancada no olho, a gente costuma indicar um exame de mapeamento de retina. É melhor você dilatar, e o exame dilatado, isso é importante também. Toda vez que você dilatou, toda vez que você teve um trauma, é melhor você dilatar e não ver nada, do que você não dilatar, ter alguma coisa e você não ver. Tá? Então, é isso que a gente passa para os residentes, etc., que a gente tenta ensinar para todo mundo. Qualquer um que teve um trauma ocular, procure o médico que saiba fazer mapeamento de retina e que possa fazer esse mapeamento para você descartar qualquer problema. E nem sempre, por exemplo, o paciente vai ter um dano permanente. Às vezes pode ter um inchaço na retina, como aparece nessa figura, e ele, com o tempo de repouso, melhorar. Agora, uma pergunta interessante do paciente aqui no chat, do Aldeci, que sempre está presente nas nossas lives, ele está perguntando assim: após uma cirurgia de retina, existe a possibilidade de voltar a jogar uma bolinha com os amigos? Olha, eu não sou a melhor pessoa para responder isso, porque eu adoro jogar futebol. Então, essa quarentena, inclusive, que os campos estão fechados, aqui as quadrinhas estão fechadas, eu estou em síndrome de abstinência. Eu acordo de manhã com o pé tremendo e tudo mais. Então, assim, preferencialmente, quem já teve quadros mais graves de retina, a gente recomenda evitar esportes de contato como um todo. O paciente meu que teve descolamento de retina, eu brinco com ele: olha, infelizmente para você vai mudar o teu tipo de esporte. Você vai jogar xadrez, vai fazer natação, vai fazer caminhada, vai ter que fazer esportes onde não existe a chance de pancada, chance de contato. Agora, para quem é viciado, que fala: olha, eu não vou conseguir deixar de jogar minha bolinha, tudo bem, mas lembrar que você não deve cabecear a bola. Tá? A cabeçada é um dos traumas mais comuns que podem levar a um dano maior. E lembrar que daí, cabecear o colega também, né? Cabecear o colega, etc. Então você vai ter que jogar de uma maneira mais cuidadosa, tá? Não é que é proibido, mas no mínimo fazer o exame periódico, o exame repetido, para ter certeza que tua retina está bem. E qualquer sintoma diferente, né? E a gente aí reforça os sintomas de alterações retinianas, que são as moscas volantes e os flashes luminosos, né? Sempre que tiver qualquer tipo de alteração dessas, tem que fazer o exame, fazer a avaliação. Assim, a gente está chegando em 55 minutos de live, teve um pouquinho de intercorrência com o áudio, mas a gente conseguiu reatar.
Lógico que tem alguns casos que pode ocorrer penetração de corpo estranho metálico dentro do olho, esse slide mostra a importância do raio-x. Então, os exames de imagem como raio-x, tomografia, na emergência acabam sendo muito importantes. Então, ultrassom também, ocular, que muita gente nem sabe que existe, mas existe um exame específico de ultrassom ocular e médicos especialistas em ultrassom. E isso facilita também a saber em que local está o corpo estranho, que tipo de cirurgia vai ser tomada, etc. Agora, para resumir, assim, a tua experiência, que é extremamente vasta na oftalmologia, no trauma e na retina, né? O Pedro é um grande mentor para a gente. Agora, que 3 coisas você diria, assim, para resumir para os pacientes que estão assistindo, para todos que estão assistindo a live, 3 dicas você daria sobre o traumatismo ocular? O que você gostaria de falar sobre isso? Bom, acho que a gente falou algumas coisas que são muito importantes, mas a primeira delas, teve baixa de visão após um trauma, você deve procurar uma avaliação. Caiu produto químico no olho, tá? Então é um líquido, é um gel, é alguma coisa no olho, lave imediatamente. Não fique esperando a avaliação médica, nada. Faça isso direto, faça isso já de cara. Teve suspeita de uma lesão mais grave, proteja o olho e procure o médico oftalmologista. E Thaís, posso pedir uma gentileza para você para apresentar um vídeo rapidinho da Sociedade de Trauma? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Tem que colocar o share screen lá. É isso. Deixa eu compartilhar aqui com você. Você pega esse quadrinho e aperta Add to Stream, que ele vai abrir a aula. Não foi ainda. Foi, agora foi. Aí você pode colocar já o vídeo um pouquinho maior Isso, perfeito. Deixa eu soltar ele aqui. Esse é um vídeo da Cidade Trauma para falar da importância do trauma ocular, tá? É a principal causa de cegueira em todos os pacientes com menos de 50 anos, né? Principal causa de cegueira unilateral no mundo e normalmente está relacionado a atividades domésticas ou ao trabalho. E com isso você vai ter um grande custo com a pessoa afastada, com a pessoa que vai ficar sem trabalhar, e os homens são muito mais expostos que as mulheres por conta dos tipos de atividade. E a gente, então, por conta disso, vem incentivando muito o uso dos equipamentos de proteção. Então, todas as atividades, a gente precisa criar na nossa população essa ideia de que é necessário o óculos de proteção, tá? Com a Covid, muita gente passou a prestar atenção nisso, né? Quando alguém fala perto de você, pode espirrar no teu olho, quando você vai mexer nas coisas, pode voar alguma coisa no teu olho, as pessoas ficaram um pouco mais atentas, mas todo mundo deve começar a procurar os óculos, e obviamente são óculos adequados, óculos de proteção, que tenham que sejam inquebráveis, tem algumas características desse óculos, mas boa parte das lojas de materiais, de ferramentas já vendem esses óculos, boa parte das cirúrgicas aí também vendem esse tipo de óculos aí. Então isso é bastante importante, essa é uma campanha que a gente vem tentando divulgar nos últimos tempos e tentar criar essa consciência no paciente de que ele precisa e no médico que ele precisa falar isso com o paciente. Ele precisa lembrar de sempre recomendar, tá? Então era isso que eu queria como minha mensagem final aí. Muito obrigada, Pedro, pela presença mais uma vez. Espero que a gente possa ter outra oportunidade da sua participação aqui com a gente. Tá? A gente tem vai sempre encerrar... comigo, foi um prazer muito grande. Obrigada. A gente vai encerrar a live, eu vou tirar aqui para dar uns recados finais. E muito obrigado, Pedro, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, contem sempre comigo. Gente, muito obrigado pelo tempo aqui na live mais uma vez. Espero que todos tenham gostado. Lembrem-se de se inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho para receber o alerta da próxima live. Na descrição desse vídeo vocês vão encontrar informações sobre a comunidade e poderão interagir com a gente de uma forma mais específica em relação às nossas lives, que são toda semana, na quarta-feira, às 20 horas. Espero vocês na próxima semana. Grande abraço. Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição.
Para participar e enviar suas perguntas, assista a nossas lives toda quarta-feira às 20 horas. Até o próximo episódio.